Antes mesmo da queda do homem, Deus já havia preparado o caminho da redenção. O Evangelho não nasceu no Novo Testamento, mas foi revelado no coração eterno do Pai desde a fundação do mundo. A cruz não foi uma reação ao fracasso humano, mas a manifestação do amor de Deus para restaurar aquilo que o pecado havia separado. Neste vídeo, veremos como toda a Escritura aponta para Jesus Cristo e para o plano perfeito de salvação estabelecido por Deus desde o princípio. O impacto do pecado no ser humano. Por L. H. Goes. O pecado, como entrada do mal no mundo, não é apenas uma transgressão de uma norma ou uma falha de comportamento, mas uma ruptura profunda e radical da relação do homem com Deus. Em sua origem, o pecado não é algo que foi inserido no ser humano como uma herança física ou genética, mas sim como uma condição espiritual que resulta da decisão de desobedecer à vontade divina. No momento da queda, o homem não apenas violou um mandamento de Deus, mas se separou de sua fonte de vida. E essa separação trouxe consequências que repercutem em todas as áreas de sua existência. O impacto do pecado tem várias dimensões, afetando não só a natureza humana em sua relação com Deus, mas também em sua própria natureza interna. Quando Adão e Eva decidiram comer do fruto proibido, sua desobediência não foi apenas um ato de insubordinação, mas uma escolha que alterou a essência da humanidade. Essa escolha não afetou apenas a sua condição pessoal, mas trouxe um efeito corporativo, pois, em sua queda, Adão representava toda a raça humana. O pecado, então, não é um fenômeno isolado, mas uma condição herdada que se transmite de geração em geração. A primeira consequência do pecado é a morte espiritual, a separação do homem de Deus. Antes da queda, a relação do homem com Deus era de comunhão plena e direta. Contudo, com a transgressão, a entrada do pecado introduziu uma barreira invisível, mas insuperável, entre Deus e o homem. A morte espiritual não é apenas uma questão de estado ou de julgamento futuro, mas algo que permeia a realidade cotidiana do ser humano. O pecado desconectou o homem de sua fonte de vida, e sem essa comunhão vital, ele experimenta a alienação, o vazio e o desejo insaciável de preenchê-lo com tudo, exceto com a presença de Deus. Além disso, o pecado afetou a natureza humana de uma forma tão profunda que trouxe o que chamamos de uma desordem interna. O homem, criado à imagem de Deus, perdeu sua capacidade de refletir plenamente o caráter divino. Sua vontade foi corrompida e sua inclinação tornou-se para o mal. A mente humana, antes voltada para a busca do bem e para a obediência a Deus, passou a ser marcada pela confusão, pelo desejo egoísta e pela idolatria. O ser humano, ao se distanciar de Deus, não só se perdeu em suas decisões e ações, mas também se desestruturou em seu ser mais íntimo, gerando a escravidão do pecado em sua alma. O pecado não só afetou o relacionamento do homem com Deus, mas também sua relação com a criação e com outros seres humanos. A ordem dada a Adão e Eva de multiplicar-se e encher a terra com o reflexo da glória divina foi corrompida. Agora, a criação, que antes era vista como boa e ordenada por Deus, experimenta o caos, a corrupção e o sofrimento. O trabalho, a relação familiar e a convivência humana passaram a ser marcados pela dor, pelo desgaste e pela luta contra a corrupção do pecado. É importante destacar que o pecado do homem é uma escolha, não uma fatalidade. O homem foi criado livre, capaz de escolher, obedecer ou desobedecer a Deus. O pecado, portanto, não é visto como uma imposição divina, mas como uma expressão do livre-arbítrio humano que se afastou da vontade de Deus.
O sofrimento causado pelo pecado é uma consequência natural da escolha do homem por viver fora da harmonia de Deus, e não uma punição imposta arbitrariamente por um Deus distante ou indiferente. Finalmente, o pecado trouxe ao ser humano uma incapacidade de buscar a Deus por si mesmo. O homem, em sua queda, perdeu a capacidade de desejar a Deus de forma genuína. A separação de Deus criou uma necessidade espiritual que o homem não consegue preencher por suas próprias forças ou capacidades. Essa carência não é apenas um problema de moralidade ou ética, mas de uma desconexão profunda com sua origem e seu propósito, que só pode ser restaurada pela obra redentora de Cristo. O pecado, portanto, não é uma simples questão de comportamento, mas uma condição existencial que afeta o ser humano em sua totalidade. A redenção, como veremos, só é possível pela ação divina em Cristo, que nos oferece, pela graça, um novo nascimento e a restauração da nossa identidade como filhos de Deus. O ser humano não pode se reconciliar com Deus por seus próprios esforços, mas deve confiar na obra perfeita de Cristo para restaurar sua comunhão com o Pai. No próximo vídeo, iremos abordar o tema A Separação de Deus. Não perca! Nos siga no canal para estar a par de novidades. Deus te abençoe.